Olá, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor. Estamos de volta mais um dia com o projeto Bíblia em um ano. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, separar o seu lugarzinho para juntos lermos a palavra do Senhor hoje em Gênesis, capítulo 30, capítulo 31 e capítulo 32. Gênesis, capítulo 30. E quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, Raquel teve inveja da irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. E se acendeu a indignação de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? E ela disse: Eis minha serva Bila, entra ela e ela dará luz sobre os meus joelhos, para que eu também tenha filhos por meio dela. E ela lhe deu sua serva Bila por mulher, e Jacó entrou a ela. E Bila concebeu e deu um filho a Jacó. E Raquel disse: Deus me castigou e também ouviu minha voz e me deu um filho, por isso chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu o segundo filho a Jacó. E Raquel disse: Com grandes lutas lutei com minha irmã e prevaleci, e chamou seu nome Naphtali. Quando Lia viu que tinha cessado de gerar, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, deu um filho a Jacó. E Lia disse: Vem uma tropa. E chamou seu nome Gade. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó o segundo filho. E Lia disse: Venturosa sou, pois as filhas me chamarão bem-aventurada. E chamou seu nome Azer. E saiu Rúben nos dias da colheita do trigo, e achou mandrágoras no campo, e as trouxe para a mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: Dai-me, peço, das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: Não basta que tenha tomado meu marido? Queres também tirar as mandrágoras de meu filho? E Raquel disse: Então se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. E Jacó chegou do campo à tarde, e Lia saiu a seu encontro e disse: Deves entrar a mim, pois de certo te aluguei com as mandrágoras de meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E Deus ouviu Lia, e ela concebeu, e deu a Jacó o quinto filho. E Lia disse: Deus me deu minha recompensa, porque dei minha serva a meu marido. E chamou seu nome Isacar. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó o sexto filho. E Lia disse: Deus me doutou boa dádiva, agora meu marido habitará comigo, porque lhe dei 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. E Deus lembrou-se de Raquel, e Deus a ouviu e lhe abriu a madre. E concebeu e teve um filho, e disse: Deus afastou minha vergonha. E chamou seu nome José. E disse: O Senhor me acrescentará outro filho. E aconteceu que quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Deixa-me ir, para eu vá para meu lugar e para minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais te servi, e deixa-me ir, pois sabes o serviço que te prestei. E Labão disse-lhe: Se achei favor a teus olhos, rogo-te que fiques, pois descobri por experiência que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse: Pede teu salário e te darei. E disse-lhe: Sabes que te servi e que teu gado esteve comigo, pois era pouco que tinhas antes de minha chegada, e agora cresceu até uma multidão. E o Senhor te abençoou desde minha chegada. E agora, quando hei de prover para minha casa? E perguntou: Que te darei? E Jacó disse: Nada me darás. Outra vez apacentarei e guardarei teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os marrons entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras, e desses virá meu salário. Assim minha retidão responderá por mim, no porvir, quando meu salário me chegar diante de tua face. Todos que não forem salpicados ou malhados entre as cabras, e marrom entre as ovelhas, ser-me-ão computados como furto. E Labão disse: Eis que Oxalá seja conforme tua palavra. E separou naquele dia os bodes listrados e malhados,
e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todas as que tinham mancha branca, e todas as que eram marrom entre as ovelhas, e os deu nas mãos de seus filhos. E ele estabeleceu 3 dias de jornada entre si e Jacó alimentava o restante dos rebanhos de Labão. E Jacó tomou para si varas verdes de álamo, e de aveleira, e de nogueira, e descascou pelas riscas brancas, e fez aparecer o branco que havia nas varas. E pôs as varas que havia descascado diante do rebanho, nos canos e nos bebedouros onde os rebanhos vinham beber, para conceberem quando viesse beber. E os rebanhos concebiam diante das varas, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E Jacó separou os cordeiros, e pôs as faces dos rebanhos para os listrados, e todo o marrom no rebanho de Labão. E separou seus rebanhos, e não os pôs entre o rebanho de Labão. E aconteceu que, toda vez que o rebanho mais forte concebia, Jacó punha as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que se concebesse entre as varas. Mas quando o rebanho estava fraco, ele não os punha. Assim os mais fracos eram de Labão, e os mais fortes de Jacó. E o homem cresceu sobremaneira, e teve muitos rebanhos, e servos e servas, e camelos e jumentos. Gênesis capítulo 31. E ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó levou embora tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai obteve toda a sua glória. E Jacó notou o semblante de Labão, e eis que não era favorável a ele como antes. E o Senhor disse a Jacó: Volta à terra de teus pais e à tua parentela, e serei contigo. E Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, a ter seu rebanho. E lhes disse: Noto o semblante de vosso pai, que não é favorável a mim como antes. Mas o Deus de meu pai tem estado comigo. E sabeis que, com todo o meu poder, servi a vosso pai. E vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Deus, porém, não permitiu que me ferisse. Se dizia: os salpicados serão teu salário, todo o rebanho dava cria salpicada e se dizia: os listrados serão teu salário, todo o rebanho dava crias listradas. Assim tirou Deus o rebanho de vosso pai e o deu a mim. Aconteceu que, quando o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonho, e eis que os carneiros que fecundavam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus falou comigo em sonho, dizendo: Jacó. E eu respondi: aqui estou. E disse: levanta-te agora os olhos e vê. Todos os carneiros que fecundam os rebanhos são listrados, salpicados e malhados. Pois tenho visto tudo quanto Labão faz contigo. Sou o Deus de Betel, onde ungiste a coluna e onde me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. E Raquel e Lia responderam e lhe disseram: ainda nos resta parte da herança na casa de nosso pai? Não somos considerados por ele estrangeiros? Pois nos vendeu e também devorou todo o nosso dinheiro. Pois todas as riquezas que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora então, faze tudo quanto Deus te disse. Então Jacó se levantou e pôs os filhos e as mulheres sobre camelos, e levou todo o seu rebanho e todos os seus bens que adquirira, o rebanho conquistado que obtivera em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Labão foi tosquiar suas ovelhas, e Raquel furtara as imagens que pertenciam ao pai. E Jacó escapou às ocultas de Labão, o sírio, visto que não lhe avisou que fugia. Assim fugiu com tudo o que tinha, e se levantou e atravessou o rio, e voltou o rosto em direção ao monte Gileade. E no terceiro dia Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. E tomou consigo seus irmãos, e seguiu atrás dele caminho de 7 dias, e alcançaram-no no monte Gileade. E de noite Deus veio a Labão, o sírio, em sonho, e disse-lhe: cuidado para não falares a Jacó, nem bem nem mal. Então Labão alcançou Jacó. Aconteceu que Jacó havia armado sua tenda no monte, e armou Labão com seus irmãos no monte Gileade. E Labão disse a Jacó:
Que fizestes para escapares de minhas ocultas e levares minhas filhas como cativas, tomadas à espada? Porque fugiste em segredo e escapaste furtivamente de mim? Não me contaste, sem que eu pudesse te enviar com alegria e com cânticos, com tamborim e com harpas? Não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Agiste agora como insensato ao fazeres isso. Tenho nas mãos o poder de te causar dano, mas o Deus de teu pai falou comigo ontem à noite, dizendo: cuidado para não falares a Jacó nem o bem nem o mal. E agora, ainda que quisesse a todo custo ir-te embora por sentires enorme saudade da casa de teu pai, por que furtaste meus deuses? E Jacó respondeu e disse a Labão: porque tive medo, pois pensei que porventura tomaria as tuas filhas de mim à força. Com quem achares teus deuses, esse não viva. Diante de nossos irmãos identifica o que é teu, que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. E Labão foi à tenda de Jacó, e à tenda de Lia, e à tenda das duas servas, mas não os achou. Então saiu da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel. Ocorreu que Raquel tinha tomado as imagens e as tinha posto na albarda do camelo, e estava sentado sobre elas. E Labão buscou em toda a tenda, mas não as achou. E disse ao pai: não se aborreça, meu senhor, que não posso levantar-me perante ti, pois estou com os costumes das mulheres. E procurou, mas não achou as imagens. E Jacó indignou-se e contendeu com Labão. E Jacó respondeu e disse a Labão: qual é minha transgressão? Qual é meu pecado para tão furiosamente me perseguires? Ao vasculhares todos os meus pertences, que achaste de todos os objetos de tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julgue entre nós dois. Esses 20 anos estive contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram suas crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. O que foi despedaçado pelas feras não levava a ti, assumia tais perdas. De minha mão requerias o furtado de dia e o furtado de noite. Assim estive. De dia me consumia a seca, e de noite a geada, e meu sono escapava de meus olhos. Assim estive 20 anos em tua casa. Serviste 14 anos por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes mudaste meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fosse comigo, de certo me terias despedido agora de mãos vazias. Deus viu minha aflição e o labor de minhas mãos. Repreendeu-te ontem à noite. E Labão respondeu e disse a Jacó: essas filhas são minhas filhas, e esses filhos são meus filhos, e esse rebanho é meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que posso fazer hoje a essas minhas filhas ou a seus filhos que tiveram? Vem agora, pois, e firmemos uma aliança, eu e tu, e seja por testemunha entre mim e ti. E Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. E Jacó disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e formaram um montão, e comeram ali sobre o montão. E Labão chamou Jegar Saduta, mas Jacó o chamou Galeede. E Labão disse: esse montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso seu nome se chamou Galeede. E Mispá, pois disse: o Senhor vigia a mim e a ti, quando ausentes um do outro. Se afligires minhas filhas, ou se tomares outras mulheres além de minhas filhas, não há ninguém conosco. Sabe que Deus é testemunha entre mim e ti. E Labão disse a Jacó: eis esse montão e eis essa coluna que levantei entre mim e ti. E esse montão seja testemunha, e essa coluna seja testemunha, de que não passareis desse montão para teu lado, e não passarás desse montão e dessa coluna para meu lado, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu sacrifício sobre o monte e chamou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite no monte.
E cedo de manhã, Labão levantou-se e beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E Labão partiu e retornou a seu lugar. Gênesis capítulo 32. Deus acompanha Jacó, luta com ele e abençoa-o e muda-lhe o nome. E Jacó seguiu seu caminho e os anjos de Deus o encontraram. E quando Jacó os viu, disse: Esse é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. E Jacó enviou mensageiros adiante dele a Esaú, seu irmão, na terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó diz assim: Habitei temporariamente com Labão, e lá fiquei até agora. E tenho bois e jumentos, rebanhos, e servos e servas. E mandei avisar meu senhor para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros retornaram a Jacó, dizendo: Chegamos a teu irmão Esaú, e ele também vem a teu encontro, e com ele 400 homens. Então Jacó ficou muito temeroso e angustiado, e repartiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, e disse: Se Esaú atacar um agrupamento e o ferir, o grupo que sobrar escapará. E Jacó disse: Ó Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: Volta à tua terra, à tua parentela, e te farei bem. Não sou digno da menor de todas as misericórdias, nem de toda a verdade que demonstraste para com teu servo, pois com meu cajado passei este Jordão, e agora me dividi em 2 grupos. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois o temo, para que não venha e me fira, e a mãe com os meus filhos. E disseste: De certo te farei bem, e farei tua semente como a areia do mar, que não se pode contar por ser uma multidão. E passou ali a noite, e tomou do que lhe veio às mãos um presente para Esaú, seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E os entregou nas mãos de seus servos, cada rebanho em separado, e disse a seus servos: Passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és? E para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Dirás: São de teu servo, Jacó. É um presente enviado ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo estará atrás de nós. E assim ordenou ao segundo e ao terceiro, e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Dessa forma falareis a Esaú quando o encontrardes. E dizei ademais: Eis que teu servo Jacó está atrás de nós, porque dizia: Vou aplacá-lo com o presente que vai adiante de mim, e depois lhe verei a face, porventura me receberá. Assim foi o presente antes dele, e ele mesmo passou a noite no agrupamento. E levantou-se aquela noite e tomou as 2 mulheres e as 2 servas e os 11 filhos, e atravessou o vale do Jaboque. E os tomou e os fez atravessar o ribeiro, e enviou o que tinha. E lutou com ele um homem até o raiar do dia. E quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa, e deslocou-se a articulação da coxa enquanto lutava com ele. E disse: Deixa-me ir, pois raia o dia. E disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é teu nome? E disse: Jacó. E disse-lhe: Teu nome não mais se chamará Jacó, mas Israel. Pois como príncipe tens poder diante de Deus e diante dos homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, dizendo: Dize-me, rogo-te, qual é o teu nome? E disse: Por que perguntas meu nome? E ali o abençoou. E Jacó chamou o nome do lugar Peniel, pois vi Deus face a face, e minha vida foi preservada. E ao atravessar Peniel, o sol se levantou sobre ele e manquejava da coxa.
Por isso, os filhos de Israel até hoje não comem do tendão encolhido que está sobre a articulação da coxa, porque ele tocou a articulação da coxa de Jacó no tendão que se encolheu. E é isso, meus amados irmãos. Ficamos por aqui mais um dia com a leitura das Sagradas Escrituras. E eu te espero amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal.